sempre é boa, sempre nos traz algum aprendizado, aumenta as nossas dúvidas, o nosso entendimento e nos ajuda a caminhar a nossa vida cada vez com mais força e entusiasmo. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por esta oportunidade. Agradecemos também aos nossos mentores, aos mentores do NEF, que sempre estão conosco, nos ajudando, nos inspirando, para que esses momentos sejam momentos de alegria, de harmonia e de conversa prazerosa. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, vocês viram o título lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é pensar antes da ética, né? O que é... Por que eu coloquei aquele título, né? Parece meio esquisito, mas a gente vai ver se consegue explicar alguma coisa, tá bom? Então, deixa eu lá compartilhar minha tela com vocês. Tá todo mundo vendo? Sim. Bom, então, antes de chegar à ética, é preciso aprender a pensar. E isso a gente vai vendo no decorrer da exposição. E se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, é só interromper. E basicamente, essa frase, ela também se refere a essa frase de Confúcio, que não corrigir as próprias falas é cometer a pior delas. Isso é o que consiste o pensar. É exatamente refletir sobre essa frase e tantas outras que a gente vai ver, mas principalmente essa daqui, porque é essa aqui que faz com que a gente se conheça melhor. Quando a gente se depara com as questões técnicas, né, principalmente da ciência, ou qualquer técnica, qualquer maneira de fazer alguma coisa, né, elas são fáceis de responder, podem ser definitivas, né, porque nós estamos falando de coisas práticas, de coisas fáceis de entender, de ver, de tocar, né, de definir. Então, as questões técnicas são mais simples no sentido que se pode ver, que se pode tocar e que tem umas respostas também práticas. No entanto, quando a gente fala em questão filosófica, a coisa fica mais um pouco insolúvel, né? Portanto, a gente precisa de mais equilíbrio, de mais tranquilidade, porque elas mais provocam reflexões do que soluções. Nós estamos sabendo disso porque isso acontece toda semana conosco, principalmente nesta atividade, onde todas as questões que são trazidas por todos os expositores, nós saímos da exposição com mais dúvidas do que respostas ou soluções para aquilo que a gente estava discutindo. Porque a filosofia não vai dar nunca uma resposta completa, definitiva, para o que está se discutindo, mas ela vai sempre fazer propostas, proposições, vai dar argumentos, mas nunca uma coisa definitiva, porque a filosofia está sempre progredindo, ela está sempre caminhando para frente, trazendo algumas propostas que nos ajudam na vida, mas também provoca muita dúvida e nova. Miriam, eu Miriam, você fechei está teu sem som. som. Miriam, Melhorou? tá, tudo bem. Ok. Então, as coisas não são práticas na filosofia.
né? A gente está sempre com novos problemas, novos pontos de vista. Exige muita criatividade, muita atenção, exige também uma especulação mental, né? Uma elucubração mental o tempo todo. É muito mais raciocínio do que qualquer outra coisa, embora a gente não despreze jamais a experiência, porque é pela experiência que a gente começa a ter a criatividade de pensamento, né? São os fatos que provocam a especulação mental. Então, sempre os dois vêm juntos, mas a filosofia é muito mais uma reflexão do que qualquer outro tipo de, de procedimento. Então, para a pergunta o que é felicidade, a gente nunca vai ter uma resposta definitiva. A filosofia nunca, ninguém até hoje conseguiu dar uma resposta definitiva para o que é felicidade, né? Mas, quando se pergunta o que é a felicidade, automaticamente a gente vai fazer uma reflexão profunda sobre o tema, porque cada um vai ter uma visão sobre isso. Uns vão achar que a matéria dá muito mais felicidade, outros vão achar que a vontade ou o desejo vai dar muito mais felicidade, os outros vão achar que a religião vai dar felicidade, os outros, e tem aqueles que ainda vão achar que os valores eternos é que trazem a verdadeira felicidade. Isso já Sócrates, Platão, Aristóteles já falavam sobre isso, né? Para Aristóteles, felicidade é o ponto-chave da sua teoria, né? Porque para ele o objetivo do ser humano é alcançar a felicidade, o bem-estar, a vida boa, né? Não a vida boa no sentido de bem-estar, de conquistas eternas, né? De equilíbrio, de harmonia. Então, a questão central era para Aristóteles é essa, né? O que é a felicidade? Como que eu alcanço a felicidade? Porque essa questão, ela vai atrair todas as almas que estão ansiosas. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ter uma vida boa, né? Todo mundo que hoje está desesperado ou já esteve, eu sei porque o desespero, a ansiedade sempre existiu, vai procurar o objetivo da vida, né? Vai tentar solucionar o grande enigma da vida, que é o sentido da vida, o propósito da vida, o objetivo da vida. O amigo da luz é sempre Então, certo, né? O amigo da luz, você coloca alguma coisa. então, esse é o objetivo de todos nós. E o que é a plenitude, né? A plenitude é um estado de felicidade, né? A felicidade e a plenitude, para a gente ser feliz, tem que alcançar a plenitude, né? A outra pergunta que sempre tem na filosofia, nós estamos perguntando isso até hoje, nós perguntamos sempre, quase que frequentemente para nós mesmos, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o meu papel nesta vida? Para onde que eu vou? Da onde eu vim? Nós perguntamos isso constantemente, principalmente quando a gente está num momento de ansiedade, num momento de angústia, num momento de desespero. E essas perguntas dificilmente vão alcançar uma resposta definitiva que serve para o resto da vida. Não. Por quê? Porque o momento muda, as coisas mudam, nós mudamos, né? Outra pergunta, qual é a melhor versão de mim mesmo? Eu não sei, ninguém diz qual é a melhor versão de mim mesmo. Isso exige uma profunda reflexão, né? E exige o quê? Exige pensar. Nossa, exige um esforço mental, né? Como que eu vou saber qual é a melhor versão de mim mesmo? Se eu não sei nem exatamente o que eu sou ou quem eu sou. Eu conheço a Samira que está aqui, que vai, que estuda, que faz umas coisas, que cuida da casa, que faz isso, que faz aquilo, mas o que eu realmente sou? Qual é a melhor versão de mim mesma? Eu não sei. É muito difícil de responder.
Se a resposta for, como dizia Aristóteles, a minha vida hoje não pode ser melhor do que ela já é, quer dizer, a minha vida hoje é boa e ela não pode ser melhor do que ela já é, para Aristóteles, quando as pessoas respondem isso, ou esta resposta, iguala a todos. Porque se todos nós tivermos essa resposta para o que é a minha vida, ou qual é a minha versão, o que é a felicidade, se eu responder a minha vida não podia ser melhor do que ela já é sinal de que eu estou feliz com a minha vida. Eu estou conquistando aquilo que eu queria. E se todos respondem isso, todos estão no mesmo patamar. Todos estão iguais. Por isso que Aristóteles fala que essa resposta, se ela realmente existisse, porque ela não existe para todos, né? Ela igualaria todos, todos estariam no mesmo nível. Mas, para a gente ter essa resposta, né, que a minha vida não pode ser melhor do que ela já é hoje, eu tenho que fazer o quê? Uma investigação profunda, longa, dura, permanente da vida, da minha vida. E aí eu tenho que partir da ética para achar propostas que levam a esse resultado. Então, se eu tenho que pensar primeiro, investigar a minha vida, eu tenho que entrar profundamente dentro de mim, na minha interioridade, para fazer essas reflexões, para depois eu entender e começar o quê? A praticar a ética. Porque se eu entro dentro de mim e começo a me conhecer, eu começo a saber como que eu ajo nesse sentido, como que eu ajo naquelas circunstâncias, o que eu faço quando eu me deparo com determinados fatos. Então, eu tenho que analisar o pensamento, o sentimento, a maneira como que eu ajo, para depois eu pesar na balança e começar a falar, bom, agora eu vou começar a agir eticamente, porque agora eu estou entendendo melhor aquilo que eu sou, ou um pouquinho melhor. E aí eu vou perceber que a alegria, muitas vezes, é efêmera, mas a felicidade é plena. A felicidade, segundo Aristóteles, ela permanece. A alegria passa. Eu posso ter momentos de alegria e ela vai embora, porque foi naquele momento, numa reunião, numa conversa, ou seja lá o que for. Ou uma conquista de alguma coisa material, né? Mas a felicidade não, ela permanece na pessoa. Ela permanece na interioridade, principalmente se ela é a felicidade plena, né? Para ter essa reflexão, essa felicidade plena, nós temos então que usar o nosso pensamento, a nossa força mental, e aí nós vamos concluir que essa felicidade a gente só alcança na prática da virtude. Sendo que a humildade é uma das virtudes mais importantes, ela permeia todas as 8 bem-aventuranças, ela nos dá o caminho, ou a direção, ou o roteiro para que a gente instale o reino de Deus em nós. Então, nós entendendo a humildade, procurando praticar a humildade, e ainda temos que entender que nós não vamos conseguir praticar a humildade da noite para o dia. Leva muitos séculos, muito tempo, para que o espírito alcance a verdadeira humildade. Não é numa reencarnação, numa única encarnação, são várias encarnações. Mas a gente tem uma ideia do que seja ser humilde, né? Os mais generosos costumam ser mais humildes, as pessoas mais generosas. A humildade virtuosa consiste apenas em que a reflexão que fazemos sobre a debilidade da nossa natureza e sobre as faltas que podemos ter cometido outrora, ou somos capazes de cometer agora, é o que eu acabei de dizer, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma compreensão maior de uma virtude, demora para ser eliminado. Por isso que fala faltas que cometemos antes ou que ainda continuamos a cometer. E que não são menores do que as que podem ser cometidas por outros.
né? Nós somos todos humanos vivendo no planeta Terra, todos temos defeitos. É causa de não preferirmos a ninguém e de pensarmos que os outros, tendo o seu livre-arbítrio, tanto quanto nós, também podem usá-lo para o bem. Então, nós temos que olhar para nós mesmos para poder também conseguir olhar para o outro e sermos caridosos, humildes e generosos para com o próximo. Esse é um caminho para se alcançar o bem-estar. Todos nós temos defeitos. Todos. Nesse planeta, todos nós temos defeitos. Mas é necessário que a gente encare os defeitos, os nossos principalmente, com equilíbrio, com benevolência, a fim de progredir nessa investigação que pode levar muitas vidas. Nós temos que ter generosidade, caridade, benevolência para conosco, para que possamos ter benevolência para com o outro. Porque se todos temos defeitos, todos temos que ter paciência e caridade para com o outro. O espírito leva séculos, como eu falei, e até milênios para assimilar uma nova maneira de agir e pensar. Quantas vezes a gente não se depara cometendo a mesma atitude que vai levar ao mesmo efeito? E quantas vezes a gente pensa, puxa, novamente eu fiz a mesma coisa. Isso mostra o quanto tempo a gente leva para mudar. E essa consciência desse tempo já é o início de uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos, para podermos saber aquilo que somos. No entanto, a gente tem a humildade viciosa, né? A humildade viciosa, como dizia Descartes nesse seu livro, As Paixões da Alma. Quanto a baixeza ou a humildade viciosa consiste principalmente no fato de nos sentirmos fracos e poucos resolutos e como se não dispuséssemos de uso inteiro do livre-arbítrio, de não podermos impedir-nos de fazer coisas das quais nos arrependeremos depois. Né? Se como a gente não tivesse o livre-arbítrio e fizesse as coisas da qual a gente se arrepende depois, ou da qual a gente foi obrigado a fazer. Assim, diretamente o oposto à generosidade, os que possuem o equilíbrio, o espírito mais baixo são os mais arrogantes, os soberbos, da mesma forma, como os mais generosos o são da modéstia e humildes. Nós temos a falsa humildade, né, que vai implicar na arrogância, na soberba. Aqueles que se aparentam humildes, mas no fundo são arrogantes, porque escondem de si mesmo aquilo que são. Não são capazes de enfrentar os próprios defeitos. A miúde se vê que os que rebaixam vergonhosamente perante aqueles de quem esperam algum proveito ou temem algum mal, e ao mesmo tempo se elevam insolentemente acima daqueles em quem não esperam e nem temem alguma coisa. Então, nós temos que entender que a humildade, a falsa humildade, é prejudicial. Ela não nos leva a lugar nenhum. A gente sabe que a busca do bem-estar, mais intensamente, com mais força, ela vem acontecendo de uns 100 a 200 anos para trás. Não que nunca tivesse, sempre teve. Mas, ultimamente, de uns 100, uns 200 anos, o mundo está tão muito mais conturbado que essa busca do bem-estar, a busca de uma vida mais tranquila, mais equilibrada, ela vem acontecendo bastante, com mais frequência, e isso se deve ao avanço tecnológico, cultural que traz o vazio, a angústia e a incerteza. Antigamente, né, antes, lá, 200 anos atrás, um pouco assim, o mundo era pequenininho, né? A gente não tinha internet, não tinha toda essa tecnologia maravilhosa que está aí hoje. Então, o mundo era pequeno. A gente vivia realmente dentro de um mundinho, ou da sua cidade, ou no máximo de algumas cidades em volta de sua. Não havia essa comunicação
essa integração mundial que todo mundo sabe de tudo em apenas minutos, né? E essa integração, essa tecnologia cultural, ela traz o vazio, ela traz angústia, ela traz incerteza, porque ela é muito rápida, ela é muito transitória, ela não dá nenhum fundamento, ela não deixa você botar o pé no chão. E isso vai aumentando cada vez mais, vai dando o vazio cada vez mais, né. Se a gente for ficar só no século, 20 e no sé 19 e 20, vamos dizer, ou principalmente no 20, nós vamos ter em 1914 a Primeira Guerra, que traz uma angústia grande, que vai abrir caminho para a Segunda Guerra. Todo esse momento conturbado vai criando esse vazio nas pessoas. As pessoas vão procurando alguma coisa que elas não sabem nem o que é. Nos anos 20, 1920, a gente tem o que eles chamam os anos loucos, né? E tem a gripe espanhola no Rio de Janeiro, que foi prejudicial para muita gente. Nós temos, ao longo de 10 anos, grandes crises políticas no Brasil, reformas, cidades que viveriam a verdadeira revolução dos costumes, né? Nós começamos a mudar os costumes das pessoas, né? As mulheres vão institucionar a mini saia, né? Vai sair lá da metade da canela, vai subir para o joelho, do joelho para mais curto ainda. Vão existir as mulheres fatais, uma femme fatale, no cinema. Os homens vão querer ser galãs de cinema. O tema como homossexualidade e drogas começam a surgir na literatura muito vagamente, mas já estão presentes na literatura. A Semana de 22 da arte moderna em São Paulo, que vai fazer o desligamento entre aquele academicismo europeu e passamos, então, a ter a própria arte brasileira, né, com a linguagem brasileira, trazendo temas brasileiros. Então, tudo isso vai formando, vai ditando como que a sociedade vai progredindo e como que ela vai se comportando. Em 29, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, e, de uma forma, essa mesma quebra repete-se em 2008, certo? Só que em 2008 a reação é um pouco não tão drástica, embora a gente esteja sofrendo efeito até hoje, mas houve uma reação dos governos de poder dar alguma ajuda para alguém que tivesse perdido as suas coisas. Em 1930, a gente tem a intentona comunista, que é aquela revolução. Depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que é mais angústia ainda, lembrando que o movimento ou a escola existencialista está nesse meio, né? Quando aparece o Sartre dizendo que a vida é um sufoco, um inferno, uma angústia, né? O ser e o nada. A gente vai ter em 1950 a geração rebelde, né? Que os jovens começam a se desligar ou se afastar dos pais, começam a criar a sua própria maneira de vestir, já não aceita a sugestão dos pais, tem as suas próprias músicas, tem o seu próprio vocabulário, o vocabulário começa o quê? A mudar, aparecem as gírias, né? E o comércio, a indústria vai pegar esse momento e vai criar um nicho de mercado que nós temos até hoje, né? Não só do mercado de compra e venda, de materialismo, como também de ideias, né? A indústria vai começar a tomar conta das ideias. Em 1960, nós vamos ter os hippies, né? O punk. É toda uma mudança muito rápida da maneira de viver, mas é uma mudança rápida de uma forma que não é muito bem refletida, que não é pensada, que as consequências não são pensadas.
que aquilo que se quer, o que está se fazendo, não é refletido, a consequência vem e as pessoas não percebem essa consequência, não têm responsabilidade por essa consequência e vão se deixando engendrar cada vez mais nessa teia de escolhas, de consequências, de falta de responsabilidade, de falta de direção. E isso dá uma profunda insatisfação, não só na juventude, como todos nós, né? Porque falta, principalmente para a juventude, está faltando o quê? Direcionamento, né? Um propósito de vida, alguma coisa que faça com que a vida vale a pena, né? Começam o quê? A surgir gritos de busca, as pessoas, os jovens, as crianças vão ficando angustiadas e começam a fazer coisas que não que dão resultados, funestos, né, porque não se tem a resposta satisfatória. Há sempre um vazio, uma dúvida, uma incerteza, uma insegurança, né. Mas, apesar de toda essa insegurança, o que acontece? Nós acabamos nos enquadrando, né, embotando os nossos sonhos, porque a juventude sonhava muito, sonha, mas hoje em dia, depois a gente se enquadra, embota os sonhos, embota as angústias, acha-se um emprego e a vida continua. Só que mesmo assim, quando surge a nova geração, essas questões se reacendem e a angústia e o vazio continua na vida de todos nós, procurando uma resposta satisfatória, procurando um caminho, procurando um propósito. E tudo isso gera momentos de reflexão, momentos de saber o que fazer, momentos de pensar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto. Nós temos a tal da geração Z, né, que é essa nova cultura que vem com os memes, que vem com o vocabulário digital, pensar em memes. Isso é o resultado de mentes que estão abdicando de pensar. A gente procura um emoji para mostrar uma emoção, mas será que é exatamente aquilo que eu estou sentindo quando eu ponho aquele emoji na tela? Será que aqui dentro de mim é exatamente aquilo que eu cliquei e pus? Ou então uma mensagem que não tem muito sentido, é vaga? Então a gente começa a se abdicar do pensar e começa a usar uma série de subterfúgios para uma comunicação através de uma rede social. E que nem sempre é verdadeira, que nem sempre mostra aquilo que eu gostaria de mostrar ou que eu não quero mostrar e escondo. Então, tudo isso é sinal de que a gente não está refletindo muito bem sobre a própria vida, né? Quando reproduzimos, compartilhamos, criamos e modificamos memes, não o fazemos de forma consciente, né? A gente clica lá, qualquer um deles, clica por clicar, não tem, às vezes, nem o trabalho de procurar um que poderia se aproximar mais daquilo que eu gostaria de dizer. De acordo com os pesquisadores responsáveis, é como se estivéssemos experienciando uma sincronicidade inconsciente, na qual a distância entre o que dizemos que queremos e o que queremos de verdade se torna mais confuso, né? Como eu estou falando, eu estou mostrando uma coisa, mas eu não tenho certeza se é aquilo que eu quero, já que os memes nos apoiam de uma forma de comunicação mais irônica, sutil e codificada, portanto, menos assertiva e menos textual, mais calcada em ambiguidades das imagens. Quantas vezes a gente não recebe algum meme pelo WhatsApp? Às vezes a pessoa passa para frente e nem leu aquilo. E se você for ler aquilo com um pouco mais de atenção, você percebe, mas escuta, como é que uma pessoa pode estar falando isso ou aquilo? Isso não tem muita lógica, isso parece não ser verdadeiro.
mas as pessoas vão clicando, eles não querem muito saber o que está escrito lá dentro. E isso é falta de reflexão, é falta de pensar. A preocupação com o bem-estar sempre existiu, né? Mas, hoje, como sempre, as conotações são diferentes, os conceitos são diferentes, as circunstâncias são diferentes, né? Sempre existiu, desde que o homem é homem, até hoje, nós temos a preocupação com o bem-estar, nós temos que ter a conservação, nós temos que ter a preocupação com a vida, no sentido de conservação, de ter coisas o suficiente para a sobrevivência. A tecnologia, como eu venho falando, ela vai acelerar essa busca pelo esse bem-estar, né? Pois tem-se a impressão que o mundo está pior e em rumo contrário ao progresso. Com a tecnologia, com todas essas redes sociais, com todas as notícias, com todas essas coisas que hoje aparecem e que são muito rápidas e que mudam o tempo todo, né? Faz com que a gente pense que o mundo está ficando pior, mais complicado, mais agressivo, né? E que não há progresso, que o progresso simplesmente estancou, parou. O homem não está progredindo mais, no sentido de procurar a vida boa ou o bem-estar da maneira correta. A sociedade atual ela é intensa, ela é diversa, muito mais diversa do que há 100 anos atrás ou 200 anos atrás, né? A mudança é muito grande e muito rápida, né? Ela vai catalisar todos os processos sociais, culturais, psicológicos de uma forma mais radical, mais dura, mais bruta, né? As pessoas se tornam mais insensíveis, as pessoas vão se tornando mais duras, mais deixa para lá, não pensa direito, né? E isso vai trazendo vazio e transtornos mentais. Por isso que a gente tem que ficar prestando sempre atenção naquilo que é mostrado para nós, naquilo que é dito para nós, naquilo que nós vamos ler. E isso é por quê? Porque nós temos uma estrutura econômica, social, política muito defasada, muito desequilibrada, muito precária. E elas continuam aí e a gente parece que elas não mudam, né? Vai se repetindo o mesmo erro, vai se repetindo as mesmas coisas. As as pessoas, elas querem mudar, mas não fazem nada para mudar. Todo mundo quer a mudança, mas não faz nada para mudar. E a mudança começa em mim, né, dentro de mim. E isso faz o quê? Traz uma falta de estabilidade na família ou no emprego, falta de referência cultural, falta de virtude na no mundo, na sociedade, falta de bons exemplos confiáveis, falta de líderes confiáveis, falta de direcionamento. Então, tudo isso cria esse vazio e essa angústia, né? E no livro dos Espíritos vai dizer lá: o homem, sendo perfectível, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, pois este é transitório e o homem deixa pelo progresso. A lei natural rege toda a condição humana e o homem se melhora à medida em que melhor compreende e pratica. Melhor compreende a si mesmo, melhor compreende a lei natural e pratica a lei natural. Então, o homem deixa essa esse estado de ignorância através do quê? Do progresso e de aquisição de conhecimentos. O homem deve progredir sem cessar, não pode voltar ao estado de infância. Então, embora a gente ache que as coisas não estão progredindo, elas estão progredindo, porque o progresso não para. Não existe estagnação. Não existe
o progresso, ele não é uma lei divina, portanto, ela não pode parar. Ela progride porque está dentro da lei divina do progresso. O homem progride o tempo todo. Ele pode demorar, pode atrasar um pouquinho ou atrasar muito, mas ele está sempre progredindo. Eu sempre repito isso. Toda encarnação, no final, ela é sempre positiva. Se a gente pensa que o homem pode retroagir para uma condição inferior, é negar a lei. Então, nós nunca vamos andar para trás ou retroagir no nosso nível de evolução. Não há possibilidade. Nós estamos sempre caminhando, mas precisamos caminhar e ter consciência dessa caminhada. No Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, lembra-te que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, repudiando a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. No sentido que eu vou procurar o caminho do céu, isso é uma barganha, para conseguir coisas aqui na terra. Eu faço barganhas, né? E essas pessoas que fazem essas barganhas, elas são realmente não desprezadas, mas os bons espíritos se afastam delas até que elas tomem uma consciência do erro que estão cometendo. Deus não pode agradar-se daqueles que só demonstram humildade perante ele para provocar a aprovação dos homens, né? Que é a humildade viciosa, enganosa. Como que a gente faz para reverter essas coisas, né? Como é que nós vamos seguir um caminho onde há virtude? Um deles é a prece. A prece é agradável a Deus, quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não criais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Todos nós podemos nos arrepender a qualquer momento, né? Isso é uma oportunidade, isso é passível para todos nós. Todos nós podemos ter esse arrependimento a qualquer momento. E a partir de que o arrependimento é sincero, então nós estamos começando a ficar conscientes de qual o caminho a seguir. As virtudes morais são hábitos que se inserem firmemente na pessoa que as possui. Os critérios que regulam as tendências humanas, de modo que as tendências e os atos que procedem delas nem ultrapassem nem fiquem aquém da medida requerida pelo bem próprio e de todos. As virtudes são hábitos, né? Nós temos as virtudes em nós, na essência, mas elas estão latentes, elas são potências. Nós precisamos trabalhar essas potências para que elas se atualizem. E isso demora. Então, nós temos que pensar, refletir e ter critérios, né, que nos ajudem a ter boas tendências e que essas boas tendências sejam boas tanto para nós quanto para os outros, né? A humildade regula as tendências do indivíduo, a necessidade do reconhecimento e de estima por parte dos outros, né? O sentimento do próprio valor. Nós temos a necessidade de reconhecimento e de estima por parte dos outros. Muitas pessoas necessitam mais do que outras desse reconhecimento. Mas esse reconhecimento, se ele não é feito no sentimento do próprio valor, da autoestima, ele é passageiro, efêmero. Nós precisamos cultivar a nossa própria autoestima para que esse reconhecimento seja válido. Para Tomás de Aquino, a humildade está ligada à temperança, que coloca freio e moderação nas tendências. Se a humildade não é controlada, ela pode transformar-se em orgulho. Portanto, a importância de preservar o equilíbrio para a boa ordem das relações interpessoais,
pois a violência decorre do desequilíbrio desses dois hábitos. É necessária a prática do hábito para que a virtude se manifeste consolidada. O hábito a gente vai praticando, necessita de exercício, de prática, mas de uma prática repetitiva, constante, permanente. Não é hoje ou amanhã só, é com permanência. E, como eu disse antes, a humildade é uma das mais importantes virtudes que se possa conseguir praticar através do hábito e demora muito para isso. Dos caminhos é a proposta estoica, né? Para o bem-estar, para um entendimento melhor de nós mesmos, para a procura da satisfação interna, né? Por quê? Porque vem mais sendo procurada ultimamente. Quando aconteceu como é que fala, no tempo da Covid, muitas pessoas, nós tivemos que ficar fechados dentro de casa, muitas pessoas foram procurar o quê? Foram procurar filosofia, foram procurar uma saída para aquilo que estava acontecendo. A circunstância, como eu disse antes, ela pressionou, propôs uma, ah, uma, uma maneira de fazer com que as pessoas começassem a voltar um pouco para si, né? E uma das coisas que a grande maioria, uma boa parte das pessoas foi procurar foi a filosofia, e a proposta estoica foi uma das que mais procurou, porque ela traz determinados caminhos ou algumas respostas para momentos difíceis, né? E ela voltou com muita força no momento da Covid-19, com outras propostas espiritualistas, com busca das crenças religiosas, uma volta um pouco mais acentuada para si mesmo, para aquilo que eu sou, qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? Então, o que aconteceu? A volta da sabedoria ancestral como uma condução de vida. Foram buscar onde lá atrás, nos gregos, nos filósofos, né? No estoicismo, que já é um pouco mais para frente, aí já mistura grego com romano, como uma solução para aquele momento difícil de angústia, de ansiedade, de incerteza que o homem estava passando. Foram buscar a filosofia para preencher esse momento. Não foi a ciência. E quase que também não foi só a religião. A filosofia teve um papel forte. Então, as pessoas começaram a notar a filosofia, e isso aconteceu durante a Covid e estava acontecendo e está acontecendo hoje também. A filosofia é bastante procurada, né, hoje. Ela ela teve um momento de esquecimento, de que ninguém dava muita importância para ela, ou que a filosofia era só para quem gostava de ficar sonhando, né? E falando, delirando. E hoje já se tem um entendimento melhor sobre a filosofia. A filosofia pode ajudar a encontrar um caminho para que eu me sinta melhor, para que eu me conheça. E talvez esse despertamento pela filosofia deve ter preocupado algumas pessoas que estão tentando agora eliminar a filosofia do currículo escolar, não só no Brasil, como em outros lugares também. Então, é muito mais complicado quando as coisas despertam num nicho pequeno do que quando elas despertam num nicho muito grande, porque aquele nicho pequeno ele tende a continuar, ele tende a permanecer e ir crescendo devagarinho e vai por baixo cultivando aquele pensamento. Então, ele é muito mais preocupante. Essa volta à filosofia é preocupante. O estoicismo nasce em Atenas, 10 anos depois da abertura da Academia de Platão e do Liceu de Aristóteles, né? Ele é formado por pensadores livres, que não têm nenhuma
nenhuma escola, eles começam a pensar sobre a própria vida, sobre os outros, olhando as pessoas, analisando as pessoas e analisam-se a si mesmos, né? Utilizando do quê? Da razão e da lógica na aplicação do comportamento humano, dando origem à ética estoica. São pensadores profundos que começam a analisar o comportamento humano através da razão e da lógica. Não é mais um pensamento solto. É a investigação lógica dos desejos, dos sentimentos, das ações e da vontade. É uma forma mais frutífera de chegar ao centro da vida humana, de chegar ao centro, ao âmago de si próprio. Ela é baseada na ciência e na lógica, né? Na razão e na lógica, que é capaz de conduzir e produzir o bem-estar fundamentado na ética, portanto, o verdadeiro. Então, até agora a gente veio falando de virtude, de pensar, de refletir, e tudo isso é um caminho que é feito pelos estoicos, filósofos estoicos, para chegar nessa ética estoica, né? Que é olhar o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas vontades, analisá-las e seguir o melhor caminho, que é o caminho da ética. Se a ética ela é praticada, a ética em si é praticada, ela é verdadeira. Quem começou o estoicismo foi Zenão de Cítio, 400 anos antes de Cristo. Cristo depois veio a repetir muita coisa que Zenão já falava. E perguntar para as pessoas, né, de uma maneira irônica, jocosa, né? As pessoas estavam lá numa comemoração, vamos supor que tivesse lá um atleta que ganhou o primeiro lugar, então todo mundo estava comemorando a vitória daquele atleta, né, do esforço daquele atleta, e todo mundo estava lá comemorando, numa boa, tudo, e Zenão chegava para essas pessoas e perguntava: mas essa comemoração te faz feliz? Né? O que que essa comemoração acrescenta na sua vida de melhor? Né? Você se torna melhor com essa comemoração? Então, ele ia perguntando para as pessoas, quando ele via algum comportamento, se aquele comportamento tornava a pessoa feliz. Se a pessoa se sentia feliz. Quando ele falava felicidade, não era uma coisa passageira, era uma coisa interna, uma coisa que pudesse permanecer, um bem-estar que fosse permanecer. Então, esse tipo de atitude é o que fizeram os estoicos. Indagar se alguma coisa me faz melhor, me torna uma pessoa melhor do que eu já sou, me torna uma pessoa mais feliz, ou que eu tenha, ou que eu ganhe alguma coisa que é útil para a minha vida, no sentido de ético, de verdadeiro, de bem-estar. Né? Então, aí eles trouxeram os benefícios do estoicismo, né? Porque já que essa filosofia ela agrada a muita gente, porque ela oferece uma proposta de vida equilibrada, então os benefícios do estoicismo é livre da ansiedade, você se livra da ansiedade porque há um equilíbrio no pensamento, você tem um controle emocional, esse controle não é de supressão da emoção, mas é de um entendimento da emoção. O mesmo com a ansiedade, né? Você entende aquilo, você encara aquilo com tranquilidade, porque aquele é um fato que você não pode escapar e ele está acontecendo. Então, é melhor eu encarar com tranquilidade e equilíbrio do que encarar no nervosismo, no desequilíbrio, na falta de uma cabeça conturbada. Você é um eterno aprendiz. Né? Um estoico nunca sabe de tudo, está sempre aprendendo consigo e com as circunstâncias. Mas ele aprende a viver sem medo, porque ele entende, ele busca, ele reflete,
ele vai atrás, ele é racional, ele é lógico, ele é pé no chão. E sendo assim, ele supera todos os momentos de caos, porque ele tem uma segurança interna maior, né? Ele tem uma certeza maior, porque ele já fez todo um caminho de pensar e de refletir sobre a conduta humana, a dele e a dos outros. Como diz Epicteto, né, nenhum homem é livre se ele não for senhor de si mesmo. Temos que ser autônomos, como já depois falou Kant, né, da maioridade, da minoridade, do ouse saber, né, do esclarecimento. Temos que ser donos de nós mesmos, temos que pensar por nós mesmos. Marco Aurélio era um estoico. Marco Aurélio foi imperador de Roma, né, o maior império daquela época, naquele momento. Marco Aurélio é o homem mais poderoso do mundo naquele momento. E, no entanto, ele vivia angustiado, porque ele sabia da responsabilidade de um imperador. Ele sabia que ele tinha que ser responsável pelas pessoas, pelo seu império, né? Então, ele vivia angustiado porque ele queria fazer as coisas da melhor maneira possível. Houveram outros imperadores que foram totalmente do lado contrário, né? Totalmente fora de responsabilidade total, certo? Então, o estoico é esse tipo de pessoa. Ele assume as responsabilidades. E é o que a gente tem que fazer. Nós estamos sempre falando no Espiritismo, né, que consequências morais implica na responsabilidade dos atos. Não só atos práticos, mas atos de pensamento também. Antigamente, a gente não, apedrejava-se os filósofos pelos seus discursos, né? Paulo de Tarso foi apedrejado, Estevão foi apedrejado, Zenão foi apedrejado, muitos deles foram apedrejados. Hoje em dia, a gente apedreja, só que a gente apedreja pelas redes sociais, mais sutilmente, sem pudor, ou sem consideração, ou sem respeito. Mas existe. Nós sabemos disso. As redes sociais são perigosas. Tem a sua parte boa, mas também tem a sua parte perigosa. E essa parte perigosa, ela pode muitas vezes prejudicar alguém de uma maneira que é irrevogável. Causa traumas, porque não há regra, porque não há lei, porque não há parâmetro de ética. E isso pode causar danos irrevogáveis às pessoas. E não precisa ser só nas redes sociais, basta ser frente a frente, se a gente não medir as palavras, se a gente não pensar naquilo que quer dizer, ou naquilo que vai dizer. Portanto, importa-se ter muito cuidado com as palavras, muito cuidado com a sua posição ideológica, muito cuidado com a sua ação, para não alterar profundamente a vida de alguém. Às vezes, uma palavra, você estraga a vida de uma pessoa por muito tempo, se não totalmente. Porque não pensou no outro, não pensou na hora de falar. Então, exige-se a reflexão, o pensar melhor. A atuação virtuosa é benéfica, tanto para si como para os outros. Se eu ajo virtuosamente, eu estou fazendo um bem para mim e estou fazendo um bem para os outros. Porque eu posso, através do exemplo, mudar os outros. E se os outros mudam, é bom para mim também. Isso foi bem descoberto e tratado pelos estoicos, né? Eles perceberam que se eles fossem virtuosos, eles conseguiam fazer com que os outros também se tornassem virtuosos. Temos que atuar de maneira racional o mais virtuosamente possível. É de maneira racional, razoável, né? Para agirmos o mais virtuosamente possível, certo? Todos nós temos níveis de compreensão, mas
cada um de nós pode atuar de maneira mais virtuosamente possível, capaz. E aí isso melhora o nosso mundo e a nós mesmos. Saber reagir às circunstâncias, ao fato, comportando-se de maneira ética, responsável, importando-se com as escolhas e as consequências. Né? Já dizia Platão lá atrás que é importante as escolhas, porque elas vão trazer consequências. E as escolhas é de livre-arbítrio. No Obras Póstumas, né, ele vai dizer que o egoísmo e o orgulho são as causas da humanidade e é necessário que se combata-os. Né? O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima de outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer, ao seu ver, constitui ofensas aos seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, a pessoa, o egoísta, ele é orgulhoso. Se ele se dá uma importância muito grande a si mesmo, ele vai se tornar egoísta, porque o que vale é ele, tudo é para ele. Ele tem que ser o centro do mundo. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, um instinto de conservação. Interessante, né? Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito de útil. A inutilidade não está em Deus, está no homem. Ele não criou o mal, o homem é quem produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Quem cria o mal é o homem dentro de si mesmo, por uma questão, talvez também, como diz em cima, de instinto de conservação. E por livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo, né? Nós temos que ter o instinto de conservação, mas o exagero é pernicioso. Aliás, o exagero de tudo é pernicioso, tanto o exagero quanto a falta. Já dizia Aristóteles, né? A virtude está no meio. O mesmo acontece com todas as paixões. O exagero, o amor demais prejudica, mas o amor de menos também. Então, tem que haver um equilíbrio no amor. Mas nós temos que ter uma tranquilidade, um equilíbrio, uma harmonia no amor. Na ética a Nicômaco, do Aristóteles, né, aquele que pouco é merecedor e assim se considera é temperante. O que se julga digno de grandes coisas, de se possuir tais qualidades, é vaidoso. Então, aquele que se considera merecedor, pouco, que se considera de pouco merecedor, e assim, aquele que de pouco é merecedor e assim se considera é temperante. Aquele que acha que não merece tudo aquilo e se considera dessa forma, ele tem o quê? Tem uma temperança, ele tem um equilíbrio. Aquele que se julga possuidor de tais qualidades é vaidoso. Aquele que acha que merece tudo, que fez tudo, ele é vaidoso. O homem que se considera menos merecedor do que realmente é indevidamente humilde. Quer nos seus méritos, quer os seus méritos sejam grandes ou moderados, quer sejam pequenos, mas as suas pretensões ainda são menores. Então, aquele que acha que é menos merecedor, ele é o mais humilde de todos. Isso no pensamento de Aristóteles. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá, todo mundo já conhece, logo no início do Evangelho, quase lá no capítulo O Reino de Deus não é deste mundo, tem lá uma frase de uma realeza, de uma rainha francesa, e ela vai dizer: para preparar o lugar nesse reino, são necessárias a abnegação e a humildade, a caridade e a benevolência para com todos.
Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Então, é a sua ação dentro da abnegação, dentro da humildade, da caridade e da benevolência. Portanto, são todas virtudes. E se são virtudes, são coisas boas, porque não existe virtude ruim, certo? No sentido mais ético da palavra. Então, esse seria o caminho para a conquista do reino de Deus dentro de nós. Uma observação dessas virtudes, procurando, dentro do nosso entendimento e capacidade, praticá-las na nossa vida. Eu já falei, todo mundo precisa de um grau de reconhecimento e autoestima. A autoestima tem que ser cultivada por nós, mas podemos necessitar de ajuda das outras pessoas, porque muitas vezes é muito difícil conseguir a autoestima sozinho. Há necessidade de outra ajuda, uma ajuda profissional, ou ajuda dos amigos, ou ajuda das famílias, né? Sempre ajuda de alguém que está por nós e não contra nós. A falta de humildade ou o excesso de importância, a opinião dos outros pode levar a um desejo de notariedade, à vaidade, à obstinação, à rigidez, ao isolamento e à doença. Então, tem que haver temperança. E essa temperança, os estoicos vão tomar de Aristóteles, porque tem que haver o quê? O equilíbrio, a razão, o bom senso, a lógica. É necessário fortalecer a interioridade para enfrentar o mundo externo, o vazio que acompanha há muito tempo as várias gerações. Nós temos que fazer esse trabalho de reflexão, procurar encontrar aquilo que nós somos da melhor maneira possível, para que a gente vá se fortalecendo interiormente, para que a gente tenha a força de enfrentar os problemas da vida. Eu só vou ser feliz se eu entender o que realmente me faz feliz. Mas para eu saber o que realmente me faz feliz, eu tenho que fazer uma introspecção, uma investigação interna. O mundo vive de forma cíclica. Nós estamos repetindo sempre os mesmos erros. Nós estamos sempre em guerra em algum lugar do mundo, mas o tempo todo. Estamos fazendo coisas na particularidade também, repetindo os mesmos erros. E às vezes a gente não percebe, mas é cíclico. Porque a gente não reflexiona, não pensa, não percebe, não vai atrás. Os tempos mudam, os formatos também mudam, mas a dinâmica humana não muda muito. Nós queremos a mudança, mas não fazemos muita coisa para mudar. Né? O que levou Buda a mudar de pensamento? Buda era um príncipe que estava curioso para ver o mundo fora do palácio e, quando ele viu, se angustiou, se esgotou mentalmente, mudou de vida. De príncipe, ele passou a ser o quê? Um andante, uma pessoa que começou a pensar na própria vida e na vida dos outros. E fez uma mudança na própria vida. Levou tempo, mas ele fez. Ele tomou uma atitude. Platão foi a mesma coisa. Platão era aristocrata, era rico, tinha posses, mas ele teve uma desilusão com a política, com a família lá, que queria que ele fosse político, e nessa desilusão ele se depara com Sócrates. Sócrates, que estava na contracultura da época. Ele estava falando tudo o que se dizia na época, ele falava o contrário. O contrário no bom sentido. Ele procurava ensinar as pessoas a filosofia, a ética, a justiça, o bem, o belo. Né? E ele sabia que uma vida não examinada não valia a pena ser vivida. Então, ele já ensinava as pessoas a olhar para dentro, a procurar a ética dentro de si. Agostinho faz o mesmo caminho.
tem o mesmo comportamento que a gente lê na pergunta 919A do Livro dos Espíritos. Todos eles buscam que valores eternos, valores que não vão embora, que não somem, que não são efêmeros. Uma vez instalados, conquistados, eles ficam lá eternos e são exercidos naturalmente. Os estoicos, e aqui vem a frase da aula, né, do título, para se chegar à ética é preciso aprender a pensar, separar o desejo da verdadeira vontade, baseado em argumentos sólidos e não supérfluos. Saber da própria capacidade e ser realista quanto às expectativas e não ser fantasioso. Nós temos que saber da nossa própria capacidade, dos nossos limites, e temos que ser realistas, temos que ser caridosos com o nosso conhecimento, benevolente para conosco, para que a gente não caia na fantasia, não dê o passo maior que a perna, não pense que eu posso ser uma coisa e nesse momento eu não consigo ser aquilo. Então, eu preciso lidar com frustrações ou não me deixar frustrar. Sabe? Eu tenho que também levar em consideração as circunstâncias, porque as circunstâncias envolvem as minhas decisões. E o estoicismo, ele é representado por as duas posições, tanto a do imperador, que foi Marco Aurélio, né? Ou a maior autoridade no mundo, naquele império, naquele momento, não só a autoridade política, como a autoridade religiosa, né? O imperador era considerado o representante de Deus na Terra, mas também a posição do escravo, que foi Epitecto, que era escravo. Então, nós temos o imperador do lado e o escravo do outro. Portanto, qualquer que seja a sua posição, ele ou ela pode fazer essa investigação regular da vida. Dessa forma, pode encontrar-se a consolação na filosofia. A filosofia nos consola, né? Tem um livro do Boécio que chama Consolação da Filosofia, e que Boécio escreveu enquanto era torturado e estava na prisão. Nos intervalos das torturas, porque as torturas eram constantes, ele foi escrevendo o livro Consolação da Filosofia, aonde ele vai colocando todas as suas experiências e vai se refazendo, adquirindo força, porque ele está fazendo uma reflexão interior, como fez Agostinho, como fez Sócrates, como fez tantos outros, e isso fortalece. Essa atitude de Boécio, fazendo essa consolação da filosofia, fazendo essas reflexões, não só do Boécio como dos outros, é tido como o nome de megalopsia, né? O que quer dizer? Ter um espírito grande para suportar os sofrimentos que não se pode evitar, né? Sem a revolta, mas com equilíbrio, com harmonia. Isso não é fugir, não é esconder-se, é compreender a situação. É saber da minha capacidade e daquilo que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, porque não tem como fazer, não está dentro da minha alçada. Então, eu aceito no sentido de que não é uma fuga, não é como é que fala? Uma procrastinação. Eu simplesmente não consigo resolver aquilo porque não está dentro que não está dentro da minha autoridade ou do meu alcance. A ataraxia é outro momento do estoicismo, né? Permanecer imperturbável quando se encara os próprios defeitos, né? Olho para mim e não fico desesperado, mas eu tenho uma tranquilidade para encarar e tentar resolver. A ataraxia não é uma condição de privilégio. Não é questão de, vou ficar numa boa, não vou me importar com o que está acontecendo. Mas sim a capacidade de administrar a situação dentro da tempestade. É ter uma tranquilidade suficiente para administrar uma situação dentro de uma tempestade.
O estoicismo é prático, maneira de edificação do espírito em suas virtudes, em sua inteligência e no seu caráter, todos juntos ao mesmo tempo. Então, o estoicismo, pela sua praticidade ou pela sua prática, ele vai edificar as virtudes, a inteligência e o caráter, que é a ética. Mas tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Não é um depois outro, não. É caminhando junto. E aqui eu termino. Oi, Antônio, você está aí? Eu tô, gente. Boa noite, tudo bem? Cheguei um pouco tarde aí. Boa noite. Boa noite, Antônio. Consegui uma folguinha para ver vocês aqui na segunda-feira. Muito bom ver vocês, viu? Muito bom mesmo. Saudades, saudades. Eu também. Isto é um momento de felicidade. Falando em felicidade, para mim isso é felicidade. Boa. Muito bom. Falei Pode fazer demais. pergunta? À vontade, claro. Ah, tá bom. Essa hora é melhor também de conversar, né? Eu Sim. queria só que você falasse um pouquinho daquela conexão. Essa ficou muito na minha cabeça, até por causa que há pouco tempo falamos aí sobre pesquisa de felicidades e tudo, né? Essas pesquisas que falam tudo o que você disse, né? É tudo um ponto de referência, mas que ponto de referência é esse, né? Uma lista de felicidade que os países nórdicos são mais felizes que os países sul-americanos. A princípio, a gente tem uma percepção diferente, né? Que a Nicarágua está acima do Brasil. Tem umas coisas nessa pesquisa bem estranha, mas enfim. Eu queria que você pegasse, repetisse aquele ponto de Descartes que você fala da conexão entre generosidade, humildade e felicidade. Eu comecei a pensar e eu me perdi um pouco na sua fala. Me veio essa pesquisa na cabeça, comecei a refletir. A felicidade é a prática das virtudes. As virtudes é a ética. A ética já está na essência, em latente e em potência. Certo? Então, se a gente vai olhando para dentro e vai percebendo que eu tenho as possibilidades dentro de mim, e uma delas é a humildade e outra é a generosidade, se eu sou humilde, eu vou ser generoso, certo? Cada um, eu não vou dizer na plenitude, mas cada um no seu grau, no seu entendimento. E essa humildade e essa generosidade me levam à felicidade, porque são virtudes, entendeu? Eu me afasto das tendências negativas, eu me afasto das paixões negativas, do ódio, da raiva, da vingança, entendeu? E eu vou me tornando cada vez mais leve. Eu vou praticando as virtudes. Eu vou manifestando as virtudes. Mas para isso eu preciso de uma reflexão. Eu preciso aprender a pensar nos atos, naquilo que me faz feliz, o que realmente me faz feliz. É uma pergunta difícil. Ninguém tem resposta. Não dá para ter uma resposta, porque não é numa encarnação, leva muito. É a própria evolução do espírito. Mas isso vai. Essa resposta ela só vai sendo construída com o tempo. Se eu praticar humildade, se eu praticar benevolência, se eu praticar generosidade, se eu tiver temperança, se eu tiver equilíbrio, entendeu? Se eu praticar a ataraxia, que não é fugir dos problemas, mas é enfrentar o problema com tranquilidade, com equilíbrio, não é explodir, virar o pau na barraca ou dar chute no balde, não, é olhar aquilo com lógica, usando a razão, resolver se eu posso resolver, e se eu não posso resolver, eu também não fico desesperada, porque está fora do meu alcance. Mas se eu posso resolver, eu tenho que dar um jeito de resolver. Portanto, não é fugir do problema, não é ficar passivo, é ação. Entendeu?
Entendi. A generosidade é um ato de ação, né? Você tem que se mover Sim, a fazer algo, né? Você não está estagnado tudo. diante de uma situação, né? As virtudes são ações. Sim, sim, todas as virtudes. São ações. Não existe uma virtude que não seja ação. Vou colocar mais uma lenha nessa fogueirinha aqui. Você não acha que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala na caridade é a salvação, ele não coloca uma troca para essa virtude? A minha felicidade futura, eu vou fazer caridade. Aí você não tem o pensar na sua virtude, mas você tem uma troca por algo diferente. Se você fizer com a caridade com interesse, aí sim. Mas se você fizer a caridade pela caridade, sem interesse, sem humilhar o outro, sem achar que eu sou melhor que o outro, eu posso fazer caridade, então eu vou dar uma esmola para aquele fulano lá, aí você está fazendo uma barganha, você está fazendo um interesse. Mas se você ajuda por ajudar, porque você quer ajudar, e aí, de novo, nós temos que entender o que é ser caridade pela caridade, que nós não sabemos o que é. Né? Aliás, a gente não sabe nada sobre nenhuma virtude, sabe muito pouco. Sabe? Nós não sabemos o que é o amor, nós não sabemos o que é amar o próximo. Temos, temos valores todos incompletos, às vezes distorcidos, entendeu? Então, se a gente faz a caridade nesse sentido que Jesus fazia, né, e a gente coloca Jesus porque ele é o exemplo, mas nós não somos ainda nenhum Jesus da vida, nós estamos a caminho, mas se a gente se espelha nele, então nós procuramos fazer a caridade sem o interesse, que também não é muito fácil, É, né? Mas não importa, faça a caridade, porque um dia nós vamos chegar num ponto em que fazemos a caridade pela caridade. Então, é bom fazer caridade, mesmo que tenha interesse. Pelo menos você está ajudando um que está necessitado. é. Em algum ponto você é tocado pelo amor aí nessa Sim, questão, né? sim, Tem razão. sim, sim. Esse é o aprendizado, essa é a prática. E é isso que vai fazer com que você comece a olhar para dentro de si. Que você vai se deparando com várias circunstâncias que, se você estiver imbuído de alguma coisa, de algum valor, você começa a pensar, e esse pensar leva você a se tornar melhor. Se você não começar a tapar o sol com a peneira, né? Sim. Aí é diferente. Porque eu falei, por isso que eu falei, se você não se... Depende da sua expectativa, entendeu? Para você não se tornar fantasioso também. Não, eu sou o caridoso. Será? Entendeu? Será? Será É que que eu aí sou tem aquele mesmo? sentimento que é nocivo, o orgulho, né? Sim. Que é o orgulho, o egoísmo, Isso. entendeu? Obrigado. Vontade. Alguém mais? Posso falar um pouquinho? Oi, Gabriel, tudo bom? Tudo bem, Miriam? E Tudo. pessoal, você sabe que tudo isso que você falou realmente deveria ser matéria de escola, né? Mas não é, né? Nós sabemos que a filosofia está sendo atacada no mundo, né? Você mesmo citou isso, né? Sim, Muito difícil isso. Por outro lado, também está existindo aí uma preocupação muito grande de coaches, né? Empresariais aí, ensinar as pessoas a ter um profissionalismo mais ético, né? Mas, por outro lado, há interesse material nisso também, né? sim, Os coaches atuais nos orientam bem sobre algumas posturas, conteúdo, está embutido aí um tal de utilitarismo empresarial, sabe? sim. Mesmo Algum, ensinando como... algum lucro, né? E o foco no indivíduo, na reflexão de vida, não é muito bem evidenciado, né? Apesar de ter algumas pinçadas nessa, eu participei de vários, né? Nas empresas que eu trabalhei, alguns são muito bons, mas outros você percebia realmente esse utilitarismo empresarial, né? E as pessoas estão muito ligadas ao sucesso e à realização das coisas que elas obtêm materialmente, né? Sim, A gente sabe que há pessoas que na beira
de desencarnar, começa a refletir sobre a vida, né? Pessoas que ajudaram muitos outros, mas para ajudar tiveram que beijar os pés deles, aquelas coisas todas, né? Ou Sim, prejudicaram outros para ter sucesso. E aí a pessoa começa a perceber o tempo de vida que ela levou, que ela não praticou nada de virtuoso, nada de ético, né? É um aprendizado de vida, né? A felicidade, ela está dentro desse bojo aí, né? Ela está dentro dos estágios da vida, né? Cada um responde do seu modo, da sua forma de ser, mas a felicidade plena só vai ser adquirida depois de muitas existências, né? sim. Ela é parcialmente respondida porque nós somos parciais também no conhecimento profundo, né, das virtudes, né? Muito boa aula aí, viu? Gostei mesmo. Que bom, que bom. Ah, a felicidade é um processo, né? A gente vai adquirindo conforme nós vamos entendendo melhor nós mesmos e o mundo, né? Porque aí a gente vai cada vez mais fazendo melhores escolhas, escolhas certas, mas isso leva muitas vidas, né? É só a gente olhar para a gente agora, e como eu falei antes, e olhar para Jesus, como é que Jesus agia e como é que nós agimos. E aí você vê a distância que tem. Distância grande. Exato. Mas nós chegamos lá, se Deus quiser. E nós queremos, e Ele também quer, não é? E a filosofia, ela está voltou para as pessoas em particular, não necessariamente dentro das escolas, mas a pessoa, né? As pessoas estão sentindo necessidade de uma coisa mais, que te dê um pouco mais de preenchimento, de pertencimento, sabe? De busca de um propósito, de um objetivo de vida. E a filosofia oferece isso. É a filosofia que vai oferecer isso. Porque a filosofia é pela razão, pela lógica. Ela não é só por uma fé. Não que eu estou desprezando a fé também está dentro da filosofia. Mas é uma fé raciocinada. É uma fé que tem fundamento, uma fé que tem argumentos, uma fé que tem uma base, uma estrutura que vai deixando você ficar cada vez mais firme, construído um interior mais sólido, mais, porque tem base, tem estrutura, como é que fala? Tem lastro. E é isso que a gente precisa do lastro interior, né? Daquilo que nos garanta uma tranquilidade num momento difícil. E isso é construção dia a dia, através de aprendendo a pensar. Nós temos que aprender a pensar. Nós estamos aprendendo a pensar. Nós estamos procurando refletir melhor aquilo que chega para nós. Nós já não aceitamos tudo, né? E já temos também o questionamento. Nós estamos questionando mais do que antes. E o problema da filosofia estar sendo retirada do estudo, do ensino, é por causa do questionamento. Você já pensou se eles começam a fortalecer a filosofia? O mundo vai ficar melhor, né? Mas, no momento, muita gente não quer que o mundo melhore. Esse é o problema também. Porque, como o Gabriel falou, estão mais ligados na felicidade material do que nos valores eternos. Não percebe o valor eterno, não tem essa percepção. E também não tem a percepção de que o valor material não vale nada. Né? E a visão de sucesso é controvertida, é invertida também, porque o sucesso, para muita gente, é o sucesso material. E, no entanto, tem muito, e a gente vê isso, tem livros, a gente vê nas notícias, tem muitos donos de negócio, de empresa, grandes CEOs da vida aí, que de repente um dia acorda lá e fala, peraí um pouco, não é isso que eu estou querendo que é o importante. E aí eles dão um passo para trás, começam a pensar, a refletir sobre isso e muda de vida.
larga tudo aquilo, todo aquele poder, todo aquele dinheiro, muitas vezes doam o dinheiro para uma instituição, seja lá para quê, e tomam outro rumo. Por quê? Porque, de repente, fala, "Pá, isso aqui, eu tenho tudo isso, mas isso aqui não me satisfaz. Não preenche aquilo que eu estou procurando." E aí dá um passo para trás, senta, começa a pensar, muda de vida. Porque entende que o sucesso não é poder, não é dinheiro, não é estar no topo da pirâmide, mas é o quê? A tranquilidade interna, sabe? É aquela harmonia interior. E o poder, essas coisas, não dá isso. Se você administra bem o poder, tá, você consegue. Mas tem que administrar no sentido de que você não vai pisar no outro, você vai respeitar o outro, que era a angústia, como eu falei, de Marco Aurélio. Por ser imperador de Roma, ele tinha toda essa responsabilidade de fazer com que, dentro daquela época, daquele tempo, de fazer com que o império se sustentasse e tivesse lá. Mas ele vivia angustiado, porque vivia em guerra. Tinha o próprio filho lá, como a gente viu no filme, o gladiador, que é totalmente oposto do pai. Entendeu? Onde já se viu um imperador, né? Dono Pois do é, mundo, né? Entre aspas, sim, entrar num quarto e refletir sobre os seus atos do dia a dia, né? E da vida, sim, né? sim. Nenhum deles fez isso, acho que só Marco Aurélio mesmo. Vários políticos fizeram essas coisas, né? Vários senadores lá, Cícero, esse pessoal todo aí, como é que chama? Sêneca. Nem tantos outros, né? Mas muitos também não deram importância nenhuma, né? E hoje ainda tem, como a gente fala, aquele dono de empresa ou um grande CEO de uma empresa, de repente ele fala, para aí, não é isso, vamos mudar, porque isso não está dando resultado nenhum na minha vida. Aí ele sai fora. Você sabe que eu, ao longo da minha experiência em várias empresas que eu trabalhei, né? Hoje eu sou microempresário, né? Sofro com esse Brasil varonil aí, né? Mas eu vi 3 casos de pessoas que recusaram cargos maiores ou benefícios materiais maiores, né? E eu vi mais de 30 ou 300 de pessoas que foram para o bem-estar material, né? E essas 3 pessoas ficaram marcantes como ensinamento de vida, sabe? Eu diria que até eu não sucumbiria a esse sucesso, né? Tanto é que a minha sensibilidade aí fez com que eu não crescesse muito, né? Vamos dizer assim. Cresci mais pela minha postura, né? Algumas errantes e outras muito certas, né? Essas certas incomodaram muita gente, certo? Mas eu percebi por essas 3 pessoas, né, que tinham um grau de reflexão interior muito maior, sabe? Sim, Se sentiam felizes naquilo que estavam fazendo, não queriam mais que aquilo, entende? sim. Não estavam buscando sucesso de cargo ou de dinheiro e tudo mais, sabe? Foi muito interessante conhecer essas pessoas aí. Pois é, existem essas pessoas, né? Não são muitas, mas elas existem. Já é um consolo, né? Um consolo da filosofia. Alguém mais? Só agradecer, Miriam. Foi muito bom, muito gostosa a reflexão, né? Trazer os estoicos é sempre gostoso, faz você refletir ainda mais, né? No que você não pode mudar e você quer mudar, né? Então, tem a coisa certa, né? Então, isso, trazer eles à tona é sempre gostoso. É o equilíbrio, né? É, é o que falta para nós, É o equilíbrio. o equilíbrio. É o equilíbrio. Mas muito bom, Miriam, muito gostoso. Então, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa Páscoa e que a gente possa ter Jesus no nosso coração hoje e sempre. Muita paz para todos. Tchau. Obrigada a Tchau, tchau, todos boa pela sua semana. presença. Obrigada. Boa Gratidão, semana para gente. todos. Boa semana, boa Páscoa. Tchau, gente. Tchau. Boa Obrigada. Páscoa.
Boa Muito Páscoa. obrigada.